Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública da FATEC Internacional, uma instituição do Grupo Educacional Uninter em convênio com o Instituto Wilson Pickler. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública nas modalidades presencial e à distância. E ele também é transmitido pela CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET e 72 da TVA. E ele pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital através dos canais da rede EdSat, os canais da educação. Hoje nós vamos discutir as inovações tecnológicas e a administração pública. E para isso nós convidamos a professora Cláudia Abranzuc, ela que é doutoranda em administração, ela é fisioterapeuta, é formada também para psicologia e gestão financeira, ela é mestre em administração pela Universidade Federal, pela Universidade Positivo, e agora ela está fazendo doutorado em administração pela Universidade Federal do Paraná. A professora Cláudia, ela também tem pós-graduação em formação de docentes e orientadores acadêmicos em EAD pela Faculdade Internacional de Curitiba, a FACINTER. Ela é graduada e pós-graduada em Direito Financeiro e atualmente a professora Cláudia é coordenadora dos cursos de MBA em Administração de Empresas pela Faculdade FACINTER Internacional de Curitiba, uma instituição do Grupo Educacional Uninter. Mas, professora Cláudia, muito obrigado pela sua presença em Gestão Pública em Debate. Antes da senhora ter toda essa carreira acadêmica de sucesso, a senhora também foi uma desportista de um certo destaque no nosso país, jogou vôlei profissional. Eu gostaria que a senhora explicasse como foi a sua carreira, por que a senhora, tão jovem, acabou deixando a carreira, uma carreira de sucesso. A senhora chegou a ser até convocada para a Seleção Brasileira de Vôlei Feminino. Olha, professor, realmente existem algumas coisas que acontecem na vida da gente, né, que a gente não escolhe. Realmente toda a minha vida profissional, ela deu início com essa questão da carreira desportiva. O porquê que eu digo que ela deu esse início? Porque eu nasci no interior do estado do Paraná, né, e lá cresci, passei a minha infância lá. E durante algum tempo eu fui bastante observada no sentido de jogadora de voleibol. Então eu fui uma criança que se destacou muito dentre as crianças que eu convivia como uma boa atleta. E devido a isso, eu fui convidada a vir aqui para a capital para poder desenvolver essa questão do voleibol, que as pessoas acreditavam que eu tinha um certo potencial para isso. Então eu comecei muito cedo essa carreira, né? Eu treinei muito pesado com uma idade não tão avançada e isso naquela época não tinha, obrigada quando o senhor me falou de tão jovem, né? Mas eu não sou tão jovem assim, porque nessa minha época não era dado tanta ênfase à questão de você ter um cuidado com a sua própria saúde, a você ter um cuidado com o seu físico. Então como eu ainda era teoricamente uma criança, eu estava em formação, o treinamento pesado, ele me causou alguns problemas articulares e esses problemas articulares é que realmente acabaram cortando essa minha carreira muito cedo. Então, eu joguei profissionalmente dos 14 anos aos 16 anos. Nesses 2 anos, eu defendi a seleção paranaense de voleibol, cheguei a ter essa convocação profissional que o senhor comentou, mas, infelizmente, já nessa época, eu já não tinha mais todo o físico necessário para dar andamento. Então, minha carreira mesmo de atleta, ela acabou muito cedo, acabou em torno de 16, 17 anos. Mas a senhora chegou mesmo no aspecto, digamos assim, quando você é juvenil, já é considerado profissional no voleibol? Já é profissional. Quando você é infantil, você já tem uma categoria que você é convocada para a seleção infanto-juvenil.
E eu sempre joguei à frente com as pessoas mais velhas. E os atletas que a senhora conviveu nessa época, tem algum aí que a senhora possa citar? Olha, um atleta que a gente viajou muito junto pelos paranaenses aí, pela estrada, que jogou junto comigo no Positivo, enquanto eu jogava pelo feminino, ele masculino, ou então para o Círculo Militar do Paraná, Clube Curitibano, é o Giba, que é um atleta bastante conhecido, que nós temos mais ou menos a mesma idade, né? Então a gente teve a oportunidade. Um dos atletas bem conhecidos hoje que eu convivi é o Giba. A senhora, se estivesse, né, atuando ainda, estaria na ativa, porque o Giba continua. Provavelmente daqui 1 ano, 2 anos no máximo, estaria encerrando a minha carreira. Então, professora Cláudia, a senhora tem estudado essa questão da inovação em vários aspectos. Eu gostaria que a senhora abordasse, depois vamos abordar no aspecto empresarial, da indústria, mas na administração pública, me parece que há uma certa dificuldade de se implantar a inovação de métodos, a inovação tecnológica. A senhora tem sentido que esse quadro está mudando porque as coisas estão indo tão rápidas, não apenas no Brasil, mas no mundo todo, que a própria administração pública não pode ficar parada no tempo, não pode ficar para trás nesse processo. Na realidade, professor, quando eu penso hoje em inovação, a primeira coisa que realmente me vem em mente é a questão dessa discrepância que existe dentro do nosso país. Nosso país hoje, o Brasil, ele é considerado um país de renda média. Só que, muito ao contrário de não estar nessa base, dessa pirâmide, a gente tem uma discrepância bastante forte no que diz respeito à questão da inovação. A gente pode citar alguns exemplos no que se refere. Nós somos o segundo maior país que está relacionado à produção de jatos particulares. Só que, em contrapartida, nós temos 10% da nossa população é analfabeta. Tá? 30 milhões de brasileiros hoje não conseguem se alimentar diariamente sem ajuda, sem a ajuda estatal. Tá? Então, essa já é uma discrepância que eu acho bastante grande. Outra coisa que a gente pode levar em consideração é que a gente tem hoje uma das maiores tecnologias para escavação de petróleo em águas profundas. Só que, vergonhosamente, nós não conseguimos diminuir os 5 meses que a gente precisa para abrir uma empresa. Tá? Uma outra questão que a gente coloca muito bem, hoje o Brasil é considerado como tendo tecnologia de ponta na questão de tecnologia agrícola tropical. O Brasil é considerado o melhor nesse sentido. Só que, entretanto, nós ainda, enquanto brasileiros, nós tratamos a cana-de-açúcar como uma commodity agrícola e não como uma commodity energética. Tá? Então, essa questão dessas discrepâncias que existem dentro do quadro inovativo brasileiro é que nos causa essa certa dificuldade para dar um passo adiante dentro da administração pública, digamos assim. Então, o que nós deveríamos, a gente vê um horizonte bastante interessante e a gente vê uma abertura de horizonte na questão de abertura de políticas públicas e também de desenvolvimento de indústria. Por que eu falo isso? Claro que hoje nós não vamos ter um desenvolvimento industrial como nós tivemos na época de 70, aquelas inovações, aquelas invenções grandiosas. Mas, em contrapartida, os nossos gestores, os nossos administradores estão começando a chegar à conclusão de que sem um preparo voltado para a inovação, propriamente dita, nós não vamos conseguir dar um passo à frente dos nossos concorrentes, principalmente aqueles países que estão em desenvolvimento como os nossos, o país que a gente chama os BRICS, digamos assim. Né? Professora Cláudia, nós temos observado ultimamente, e pego um exemplo aqui do Paraná, e isso está se estendendo em várias regiões do Brasil, de que as prefeituras começaram a ter uma preocupação, por exemplo, de disponibilizar gratuitamente a internet para a população de um modo geral. E não apenas disponibilizar a internet, mas também de capacitar, ou seja, inserir essas pessoas no mundo digital, porque a gente sabe que as gerações um pouco mais experientes, mais velhas, têm dificuldades de entrar nesse mundo. E
tem até um movimento aqui no Paraná que são das cidades digitais, são poucas ainda. A senhora, nos últimos tempos, a senhora está percebendo alguma mudança, alguma preocupação de transformar a nossa máquina pública administrativa mais competitiva para que o Brasil possa enfrentar esses desafios do terceiro milênio? Olha, professor, eu realmente eu acho que isso realmente está caminhando. Entretanto, caminhando a passos curtos. Tá? Porque o que a gente percebe? Que nós hoje, como a gente, até estávamos conversando um pouco antes de começar essa nossa conversa, a gente estava falando sobre as vantagens comparativas que o Brasil tem. O Brasil, mesmo, vamos falando em relação ao Brasil, mas entenda-se cidades também, nós temos uma vantagem comparativa muito grande diante de vários países. Tá? A gente tem vantagem comparativa pela nossa localização geográfica, nós temos vantagem comparativa pelo tamanho que tem o nosso mercado. Tá? Só que quando a gente fala em tamanho desse mercado, eu acho que nós esquecemos que nós estamos entrando numa era de aprendizagem, de cultura de aprendizagem. Tá? E essa capacidade de absorver e de transferir conhecimento ou tecnologia que acaba tendo dificuldade para nós enquanto gestores ou então acadêmicos em inovação. Digo isso porque as cidades digitais, ao meu ver, é um projeto interessantíssimo. Tá? Só que também eu acredito que falta um trabalho de base, de educação de absorção de conhecimento. Nós que somos professores, até podemos dar um exemplo no seguinte sentido. Eu hoje, até semana passada, estava dando aula e estava vendo alguns alunos meus na internet, porque hoje isso é liberado e eu acho isso válido, acho mesmo que tem que fazer. Só que, como eu cheguei e conversei com a aluna, ela estava conversando com o seu colega do lado, por MSN. Isso numa aula presencial? Numa aula presencial. E ela estava conversando com o seu colega do lado, por MSN. Não que eu seja contra esse tipo de argumentação e esse tipo de desenvolvimento. Só que ela poderia estar conversando com uma outra pessoa do outro lado do mundo, descobrindo outras culturas, descobrindo outras formas de gestão, porque, afinal de contas, era uma aluna de administração. Né? E essa cultura que eu não vejo ser desenvolvido pelos nossos projetos. A senhora não acha que isso tem um pouco a ver da nossa formação, o próprio modelo do Estado português que foi aqui implantado, lá no período colonial, que muito burocratizado, muitos cartórios, enfim, tudo passa por um disciplinamento e isso não criou em nós esta cultura da burocracia, e por isso que nós temos dificuldade de nos soltar, desprender dessa situação? Não só acho, como tenho certeza, professor. O que a gente percebe hoje no nosso trabalho, no meu trabalho acadêmico, que tem diferença realmente dentro da empresa, mas dentro da academia a gente percebe que os nossos gestores, os nossos administradores, principalmente aqueles que trabalham com o desenvolvimento da administração pública, a gente tem uma cultura arraigada desse nosso passado. E não precisamos ir nem tão longe lá para os nossos colonizadores. A gente vê isso até 90, nós éramos uma economia totalmente fechada. Tá? A gente não entendia de globalização, a gente não entendia o que era trabalhar nesse mundo globalizado. E os nossos gestores hoje, eles têm essa dificuldade realmente de trabalhar com essa inovação, com esse conhecimento que a gente hoje chama de Open Innovation, ou de inovação aberta, como ache melhor. Realmente existe essa dificuldade. E na iniciativa privada, nas empresas privadas, a inovação está chegando rapidamente, porque esse é o caminho, objeto do seu estudo, inclusive da tese de doutorado que a senhora está preparando. Nas empresas privadas, existe uma facilidade um pouco maior de você chegar até, digamos assim, as cabeças pensantes para poder realmente desenvolver algum tipo de trabalho na era de gestão da inovação. Mas também isso não acontece de uma forma muito rápida, não.
Tá? Nós aqui no Brasil, a gente tem uma dificuldade bastante grande em implantar inovações. Né? A gente diz, poxa, mas acontece, a gente vê diversos produtos novos, a gente vê uma série de processos novos. Sim, a gente vê uma série de processos novos acontecendo. Só que isso não chega até mim, até eu que sou uma consumidora final, até o senhor que é um consumidor final. Porque são pequenas mudanças de processo, aquelas coisas todas. Agora, inovação mesmo radical, a gente vê pouquíssimo acontecendo. Tá? A nossa linha de estudo hoje dentro da Universidade Federal, ela busca estabelecer um modelo de gestão que a gente chama de empresas ambidestras. O que são essas empresas ambidestras? São essas empresas que elas sabem trabalhar tanto com a inovação que a gente diz radical, quanto a inovação que a gente diz incremental. Essas duas inovações, elas têm formas diferentes de se desenvolver dentro da empresa. Por que acontece? Na realidade, elas são dois extremos. Tá? Se você deixa um extremo de lado, você perde vantagem competitiva. Se você deixa o outro extremo, você também perde vantagem competitiva. Então, uma grande sacada, digamos assim, de uma empresa se desenvolver de uma forma boa no que se refere à questão da inovação, é você sabendo administrar esses dois polos. Isso que a gente chama de uma organização ambidestra. Aquela que tem uma coordenação, uma gestão voltada para inovação radical e a outra que está voltada à inovação incremental. E a questão da sustentabilidade? Nós sabemos que esse termo sustentabilidade, ele está sendo usado em várias áreas, não apenas na área do meio ambiente, mas a própria sustentabilidade empresarial, a sustentabilidade econômica de uma cidade, de uma empresa também, em todas as áreas. A Federação das Indústrias aqui do Estado do Paraná, ela tem feito um trabalho interessante nesta área, até divulgando, promovendo seminários. Me parece que a senhora participa também e faz parte dessa equipe que tem refletido sobre a sustentabilidade em todos os aspectos. A gente tem um projeto bastante grande, né, a Universidade Federal e mais 3 organizações bastante relevantes, que é a Universidade Federal do Paraná, a FIEP, que é a Federação das Indústrias, temos a CAPES, né, e também, com o apoio da CAPES, e também temos uma universidade em Ohio, que se chama Case University, que está em Cleveland. Então, essas 4 organizações, a gente tem um trabalho desenvolvido dentro da administração sustentável, que o que nós estamos buscando? Nós estamos tentando reformular o que é a administração hoje. Hoje, querendo ou não, a questão sustentabilidade, ela está permeando todos os nossos atos, todos os nossos desenvolvimentos, todos os nossos projetos dentro da empresa. Hoje é impossível você pensar em uma empresa sem uma responsabilidade social, sem responsabilidade ambiental e sem responsabilidade empresarial, né, econômica. Então, esses são os 3 pilares dentro da sustentabilidade que sustentam a questão da nossa administração. Só que, em contrapartida, até hoje, todos os nossos cursos de administração, eles são voltados ao nosso ideal capitalista. Lucro sem medir consequências. O negócio é ganhar dinheiro e não pensar mais nada em torno. Hoje, todos nós sabemos que é impossível você ter uma empresa nesse sentido. Como o senhor tinha me falado, como o senhor tinha falado anteriormente, a minha tese de doutorado está sendo desenvolvida justamente nesse sentido. Ela busca a questão da transferência de tecnologia sustentável em cadeia produtiva e multinacional. O porquê que esse trabalho é um trabalho considerado inovador, tanto é que serve como um tema de tese de doutorado. Acontece que as multinacionais hoje, com a questão da globalização, elas estão buscando os seus fornecedores dentro daquele país onde você tem uma capacidade comparativa ou tem uma capacidade de localização. Então, ela está buscando isso dentro do país que ela está desenvolvendo o seu trabalho. Em contrapartida, o que acontece? Sabemos que as multinacionais elas estão procurando essa mão de obra nos países menos desenvolvidos. Tá? E os países menos desenvolvidos, em contrapartida, eles não possuem esse conhecimento sustentável tal qual é
sugerido nos países desenvolvidos. Então, a nossa intenção dentro da Universidade Federal, além de revolucionar o currículo da administração propriamente dita, a partir da instauração desse projeto, nós vamos falar em administração e marketing sustentável, administração e finanças sustentável, negócios internacionais sustentáveis, logística sustentável. Tá? E para isso, realmente, que a gente está trabalhando, e é um trabalho bastante grande que ainda vai uns 3 anos pela frente. E como é que a senhora vê o comportamento dessas multinacionais, já que, como a senhora disse, elas estão fechando as suas indústrias, suas fábricas nos países desenvolvidos, estão vindo aqui para os países do BRIC, ou mesmo até países mais pobres, e quando elas saem das suas sedes, das suas matrizes, elas vêm, vamos pegar o exemplo aqui para o Brasil, o comportamento delas é diferente do comportamento que elas têm lá nas suas sedes? Olha, até onde eu tenho estudado, a multinacional, ela procura estabelecer um padrão bastante alto, muito parecido, mimeticamente copiado, mas é um comportamento mimético daquilo que é a sua matriz. O que acontece, geralmente, é que os países em desenvolvimento não estão preparados para trabalhar em tão alto padrão como eles querem. Então, o que acontece? Os países, as multinacionais, elas acabam trabalhando com a cultura do próprio país. Por exemplo, existem multinacionais que vêm para cá e que obrigatoriamente acabam trabalhando com aquele jeitinho brasileiro. A matriz não concorda com o jeitinho brasileiro, mas é a nossa cultura trabalhar dessa forma. Né? Então, realmente, é esse gap entre a multinacional e o comportamento dela aqui que a gente está buscando esse modelo. Como que faz essa transferência de tecnologia sustentável daqui para cá? Então, a gente não sabe ainda como acontece. Mas a gente tem observado que cada vez mais os consumidores eles estão mais conscientes. Por exemplo, qualquer pessoa não aceita comprar um produto que seja fruto do trabalho escravo. Aliás, recentemente nós tivemos alguns problemas aqui no Brasil de uma grande cadeia de lojas que utilizava trabalho escravo e, o que é pior, trabalho escravo e ainda ilegal, porque a grande maioria das pessoas que confeccionavam aquelas roupas eram estrangeiros, bolivianos principalmente. O comportamento do consumidor também vai direcionar o comportamento da indústria, das grandes multinacionais, das empresas de um modo geral? Os nossos estudos, professor, os nossos estudos empíricos que temos feito demonstram que sim. Então, hoje, o que a gente percebe é que hoje aqui no Brasil, o desenvolvimento sustentável está pautado basicamente nessa pressão social, tá? E na pressão de lei. Tá? Então, hoje faz-se porque ou você paga multa ou então porque o seu consumidor não compra. Tá? Então, mais uma vez a gente vem falar um pouco da questão de tecnologia, das questões tecnológicas. Nesse ponto, as novas tecnologias nos auxiliam e auxiliam muito, porque as informações, elas andam muito rápido. Nós hoje temos que trabalhar, gerenciar essa quantidade de informações, mas tem o seu lado positivo, mas também tem o seu lado negativo. Então, hoje, nós, enquanto consumidores, estamos pensando muito mais em sustentabilidade do que alguns anos atrás. O detalhe é que nós pensamos em sustentabilidade da nossa porta para fora. Por exemplo, eu não caço as baleias, mas eu não abro mão do meu produto importado, do meu iPad. Né? Então, eu não uso casaco com pele animal, mas em contrapartida eu quero a minha Nikon no pescoço. Então, o que nós precisamos hoje é fazer uma conscientização da nossa porta para dentro. Tá? Porque da porta para fora nós já estamos bem melhor. Mas isso também é uma questão de processo, né? A gente está caminhando e está caminhando muito bem. Precisamos entender melhor o processo da sustentabilidade, que também os nossos estudos, a gente teve um trabalho agora em meados de 2011, num Congresso Internacional de Desenvolvimento Sustentável, que foi em Nova York. A gente teve um trabalho que foi desenvolvido aqui na Universidade Federal, por mim e por mais 3 colegas, meu orientador e mais 2 colegas, que passou nesse congresso e a gente foi mostrar
o que os alunos das áreas de negócios, digamos assim, estavam pensando sobre sustentabilidade. E, por incrível que pareça, nossos alunos de quarto, quinto, sexto período de área de negócios não entendem ainda o que é sustentabilidade. Sustentabilidade está restrito à questão de você fazer caridade, e não é isso. Então, essa... Nem o meio ambiente eles percebem. Não, professor. A nossa percepção, o nosso trabalho girou em torno de você fazer caridade. Sustentabilidade igual a caridade. Então, nós entrevistamos nesse primeiro bloco de Gestão Pública em Debate a professora Cláudia Abranzuc, ela que é doutoranda em Administração pela Universidade Federal do Paraná. Professora Cláudia, eu quero agradecer muito a sua presença no nosso programa e eu não tenho dúvidas de que a senhora contribuiu na formação dos nossos alunos. Muito obrigado. Eu gostaria também de agradecer, professor, a oportunidade e agradecer a todos vocês também aí que estão assistindo. E realmente, se vocês tiverem interesse, um interesse maior na área de sustentabilidade, entrem na página da Universidade Federal do Paraná, em Administração Sustentável, tá? Ou então da FIEP, Federação das Indústrias do Paraná, e lá vocês vão ter uma visão bastante sistêmica do que a gente estuda em Administração Sustentável. Educar é fazer sonhar, é acreditar no valor das pessoas, ampliando seus horizontes. Educar é realizar. Com a missão de criar oportunidades que transformam a vida de quem precisa, o Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social faz a diferença para muitas pessoas. Oferece cursos de graduação e pós-graduação à distância, em parceria com o Grupo Uninter, e cursos livres de capacitação. Além disso, possui projetos de geração de renda para comunidades carentes. Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social, acreditando no valor das pessoas através da educação. Retornamos com Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública da FATEC Internacional, uma instituição do Grupo Educacional Uninter em convênio com o Instituto Wilson Pickler. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública nas modalidades presencial e à distância. E ele também é transmitido pela CWB-TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET e 72 da TVA. E ele pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital através dos canais da rede EdSat e os canais da educação. Neste segundo bloco, nós vamos debater o perfil da classe política brasileira. E para isso nós convidamos o professor Luiz Domingos Costa, ele que é mestre em ciência política pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Ele possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Paraná. Ele é atualmente nosso professor da Faculdade Internacional de Curitiba, nos cursos de Ciência Política e Relações Internacionais. O professor Luiz Domingos Costa também é pesquisador do Núcleo de Pesquisas em Sociologia da Política Brasileira, da Universidade Federal do Paraná. Ele tem experiência na área da ciência política, com ênfase em classes sociais e grupos de interesse, atuando principalmente
em recrutamento parlamentar, poder legislativo, composição social, carreiras políticas e elites políticas. Professor Luiz Domingos Costa, quero agradecer muito a sua presença em Gestão Pública em Debate. Eu gostaria de começar abordando esse tema que é o objetivo da nossa entrevista. O senhor nos passasse um perfil da classe política brasileira. Há diferenças entre os políticos aqui do Sul, da região Sudeste, do Norte, do Nordeste? Por favor, nos ensine como são os políticos brasileiros. Certo. Bom, eu também gostaria de agradecer a oportunidade de vir falar um pouco sobre minhas áreas de estudo e de orientação dos alunos. Com relação aos nossos parlamentares, em primeiro lugar, a gente tem que pensar com relação aos parlamentares do Ocidente, por assim dizer, dos demais países. E os parlamentares brasileiros, eles apresentam semelhanças, por um lado, e diferenças significativas. São 4 as características gerais, se a gente tivesse um retrato dos parlamentares, principalmente de Brasília, deputados federais e senadores, são 4 grandes características que os unificam, por assim dizer. Em primeiro lugar, são indivíduos que entram e saem da casa. Não ficam em vários mandatos como deputados ou senadores. Isso é raro, eles terem muitos mandatos? Não. É circunstancial. Acontece em alguns... A média seriam quantos mandatos? A média de 1 ou 2, no máximo. Os parlamentares que têm 4, 5, 6 mandatos são minoria no Brasil, né? E em função de alguns incentivos que a nossa própria estrutura política oferece. Concorrer a cargos de prefeito em capital, concorrer a cargos de governador, ou mesmo cargos de confiança na estrutura burocrática. Para o professor ter uma ideia, nos Estados Unidos, essa taxa de renovação parlamentar, ou seja, a entrada de indivíduos novos no parlamento, está na casa de 10%. No Brasil, o professor deve conhecer essa informação, está na casa de 45%. Isso por legislatura? Por legislatura. Então, uma renovação altíssima, do ponto de vista comparado. Então, nós temos, a cada novo período parlamentar, praticamente metade de novatos no parlamento. Mas isso não é em função da forma como nós somos eleitos, ou seja, no Brasil, lá nos Estados Unidos e em alguns outros países, temos o voto distrital. Aqui nós temos o voto proporcional. Isso também não tem uma certa influência? Sim, é uma das outras explicações, porque o sistema eleitoral proporcional de lista aberta oferece maiores incertezas para o competidor, para o candidato. A gente tem o problema da competição não apenas num dado distrito, mas a competição dentro da própria lista partidária. Portanto, na medida em que eu compito com um candidato da mesma lista partidária para ficar no primeiro lugar da lista, eu estou sofrendo incertezas de diversas frentes na hora que eu estou competindo. Então, isso transforma a eleição mais cara, aumenta a incerteza e diminui o controle por parte do eleitor. O eleitor também tem maior dificuldade de controlar o seu representante. E de decidir o seu voto? De decidir o seu voto. Esse sistema oferece uma baixa inteligibilidade, compreensão por parte daquele que é o decisor básico, o eleitor. Agora, me permita, professor, o parlamentar que fica mais tempo é aquele que distritaliza o seu voto, ou seja, tem os seus redutos próprios, a sua região, ou isso não tem muito a ver nesse seu estudo? Não, depende mais do perfil individual do parlamentar. Alguns parlamentares procuram uma carreira orientada para o parlamento. E, geralmente, esses parlamentares não têm um perfil de captação de eleitor comum. Pode ter um parlamentar que fique 4, 5 mandatos com uma votação concentrada e pode ter aquele parlamentar que fica 5, 6 mandatos que tem uma votação dispersa. Depende do tipo de relação que ele estabelece com o eleitor. O parlamentar mais interessado em temas difusos
por exemplo, igualdade racial, gênero, a política de mulheres, ou então meio ambiente, esse parlamentar tem uma votação difusa e, portanto, geralmente bem-sucedida, se ele consegue ter firmar essa identidade com o eleitorado, e ele tem alta previsibilidade, alto sucesso eleitoral. Por outro lado, parlamentares que concentram recursos, distribuem recursos sociais, como, por exemplo, verbas no orçamento, coisas relacionadas para assistência social, hospital, etc. Esses têm votação concentrada em poucos municípios, uma região específica do distrito eleitoral, e também tem alta chance de reeleição. O tipo de vínculo que o candidato estabelece com o eleitor não é a variável que determina a sua permanência na casa. A variável que determina a permanência dele na casa é, em primeiro lugar, o tipo de carreira que ele quer montar, o tipo de ambição política do indivíduo. Aqueles com uma ambição mais voltada para o executivo são aqueles que têm carreira zigue-zague. Eles ficam na Câmara de Deputados ou no Senado e vão para uma prefeitura ou para um governo estadual. Depois eles voltam, porque a reeleição nesses espaços ela é limitada a uma. Ao passo que no Legislativo a reeleição não tem limites para ela. Então, esse que tem a ambição de cargos executivos, ele tem a carreira zigue-zague, legislativo, executivo. E tem aqueles indivíduos que privilegiam o parlamento, a minoria. E aí eles conseguem se manter no cargo por 4, 5 legislaturas. O senhor estava falando das características do perfil da classe política brasileira. O senhor abordou o primeiro tópico, que seria esse relacionado ao deputado, como ele chega, ele permanece, ele fica pouco tempo, e as outras características? A segunda ela já é colada na terceira, que é uma lenta profissionalização desses indivíduos. A segunda característica demonstra o seguinte: tem havido lentamente um decréscimo de indivíduos da alta elite brasileira. Se a gente pegasse os parlamentares do século XIX, do começo do século XX, eram basicamente empresários, grandes proprietários de terra ou filhos desses empresários. Esse fenômeno vem caindo com a consolidação da democracia entre nós. Lentamente, os indivíduos que conseguem acessar o poder legislativo no Brasil são indivíduos advindos das classes médias urbanas. Indivíduos com formação superior, são ou bacharéis, engenheiros, médicos, mas não indivíduos com perfil altamente elitizado, não são, enfim, magnatas. São indivíduos que têm uma vida confortável, mas não muito aquinhorada. Seus pais foram funcionários públicos ou então comerciantes urbanos, pequenos proprietários, e ele consegue acessar o parlamento. Disso decorre que esse indivíduo tem uma maior dependência da carreira política. Porque na medida em que ele ascende socialmente com a carreira política, ora, ele ganha um cargo de deputado, ele ascende socialmente, ele ganha um pouco mais de status, um pouco mais de vantagens e um salário um pouco melhor. Nesse perfil de indivíduo, o indivíduo ele tende a ter uma relação de uma relação mais estreita com a própria carreira dele. É muito mais custoso para um indivíduo que tem aí um salário de bancário, por exemplo, ter que virar deputado e voltar a ser bancário. Ao passo que um indivíduo que tem uma usina, por exemplo, no norte do país, para ele o custo dele sair da carreira política, financeiro, social, do ponto de vista do prestígio, não é tão grande quanto esse indivíduo. Então acontece um fenômeno que não é um fenômeno, como a gente pode pensar no primeiro momento, um fenômeno negativo. É um fenômeno que aconteceu na Europa. Né? É a queda dos notáveis, a saída da política que era ocupada pelos notáveis, aqueles indivíduos aristocratas com grandes condições socioeconômicas, e a entrada e a ocupação desses espaços pelos indivíduos das classes médias urbanas, que eles tendem a ter uma relação mais apegada com o cargo. E do que decorre? Eles têm que oferecer resultados mais palpáveis para o eleitor, porque senão o eleitor tira ele do cargo. E isso gera uma profissionalização desses políticos. Gera a profissionalização dos políticos, a complexificação do mercado político, porque a escalada fica cada vez mais lenta, né? Você tem que ser vereador, depois deputado estadual, depois deputado federal. Então é difícil você ter aquele indivíduo que
corta esse caminho. E esse problema que nós temos da desmoralização da classe política, os escândalos, a corrupção, isso também não afasta alguns setores das disputas eleitorais? Eu acho que, não sei se afasta, eu acho que afasta mais uma parcela da população, né? Uma parcela da população, porque há políticos, como a gente sabe, há políticos bons, políticos bem intencionados, assim como há, por exemplo, empresários bons, empresários mal intencionados. A política é uma esfera social comum, como outras esferas da sociedade. O que acontece é que tem havido, na minha opinião, isso não é baseado em uma pesquisa, é baseado na minha impressão geral. O que está acontecendo no Brasil é uma consolidação, primeiro, da atividade política profissional, e, em segundo, está havendo uma maior pluralização das opiniões e do próprio fornecimento de informação da mídia. E esse tipo de processo que amarra política e imprensa faz com que a imprensa tenha que cada vez mais providenciar matérias para esse mercado consumidor de pessoas interessadas na política. Que seriam os escândalos. Seriam os escândalos. Então, o escândalo é um produto midiático. Para vender o jornal, para ter audiência na televisão. Exatamente, mas é feito, em primeiro lugar, de um maior interesse sobre as atividades políticas, por parte da massa da população. Então, isso é possível ver isso com um ponto de vista razoavelmente otimista. E quando a imprensa providencia mais produtos para essa massa consumidora, ela está fiscalizando melhor a atividade política, do que decorre uma residual, uma lenta melhora na própria conduta dos parlamentares, que agora eles têm mais lentes sobre eles. Então, na minha opinião, esse é um processo que lentamente tende a amadurecer o próprio funcionamento do nosso jogo democrático. O senhor estava abordando as características do político brasileiro. Isto. Por favor. Ainda, portanto, então a segunda e a terceira seriam a saída dos notáveis e a entrada dos indivíduos da classe média, que são processos combinados. E uma terceira característica é aquilo que uma certa literatura local chama de a política brasileira é franqueada aos outsiders, ou aos políticos inexperientes. Nesses 45 novos que entram a cada eleição, há uma parcela significativa de indivíduos sem carreira política. Desses 45%? Desses 45%, na casa de 15%, 20%. Isso a nível de Câmara Federal. Câmara dos Deputados. Mas quando a gente se aplica também a nível estadual? Quando a gente desce a hierarquia dos postos políticos para a Câmara, para as assembleias estaduais e para a Câmara dos Vereadores, isso é mais perceptível, o que é normal. Quanto mais perto da população, maior a entrada de indivíduos sem experiência política eleitoral. E aí decorre um fenômeno que é o seguinte: indivíduos entrando como deputado federal sem acúmulo de carreira política. Ou seja, indivíduos que saem das suas atividades no mercado, médicos, dentistas, professores, advogados, até clérigos e comunicadores, e entram na atividade política sem aquela experiência que a gente percebe, por exemplo, nos presidentes das casas. E esse fenômeno pode ser visto como, depende do gosto do analista, pode ser visto como um fenômeno positivo e pode ser visto como um fenômeno negativo. Porque há um métier político, há um ofício político, há uma função política que não é simplesmente acessável por um indivíduo. Quando a gente vê os parlamentares nos seus primeiros dias de mandato, eles têm um pouco de dificuldade, eles precisam mais dos seus assessores, eles precisam mais do aparato técnico do Poder Legislativo para poder se inserir naquela dinâmica. Então, a entrada desses indivíduos desprovidos de experiência política ainda é alta no Brasil se comparado com os demais países com democracia já mais antiga. Como é que o senhor coloca, por exemplo, os personagens? Nós temos alguns personagens que disputam as eleições. Aqui no Paraná não tivemos, mas lá em São Paulo tivemos um personagem que é o Tiririca. Ele é bem diferente da pessoa, do ser humano que está por trás dele. Os atletas, por exemplo, acompanhamos aí o Romário, que foi eleito pelo Rio de Janeiro, embora ele tenha até uma postura crítica em função...
as grandes celebridades esportivas, artísticas. Aliás, recentemente eu assisti um show do Moacir Franco e ele disse que o que quase acabou com a carreira dele foi os 4 ou 8 anos que ele esteve na Câmara dos Deputados. Ele saiu de lá praticamente a zero. E o papel desses personagens, desses grandes artistas, qual é? Olha, eu acho que a atividade política tem uma autonomia relativa em relação a outras atividades da sociedade. Mas, não, portanto, há uma autonomia, não é uma autonomia absoluta, é uma autonomia relativa. E essa autonomia é menor em relação a determinados espaços da sociedade. Por exemplo, a imprensa. Aqueles indivíduos que estão na nossa sociedade e mais estão na imprensa, ou têm maior facilidade de acessar o meio, o espaço da imprensa, esses indivíduos têm uma maior... a fronteira que a política estabelece com esses indivíduos é menor. Ora, por quê? Porque a política depende de amplitude, depende de voto. Então, os indivíduos que estão na mídia, comunicadores, jornalistas, grandes celebridades, não importam de qual espaço, da televisão, do esporte, alguns atores religiosos, que também têm muito presença na mídia recentemente. Esses indivíduos têm maior proximidade do campo político por uma razão simples. Na hora da eleição, na hora do momento eleitoral, você precisa difundir o nome dessa figura. Essa figura já vem com o nome difundido muito facilmente. Desculpa, mas isso é em função do nosso sistema eleitoral, que é o voto proporcional em lista aberta. Não. Aí não, porque nos países que têm sistema eleitoral com lista fechada ou então com voto distrital, por exemplo, a Itália, que tem lista fechada, ou então no próprio Estados Unidos, que tem o voto distrital, as grandes celebridades estão indo para o espaço político. O caso do Schwarzenegger, que foi eleito governador na Califórnia. Na Itália teve o caso da Titiolina, que era uma atriz. Então, há uma série de exemplos mundo afora que mostram essa espécie de simbiose entre mídia e política. Só que o que acontece depois que esse indivíduo entra na política? É cobrado é cobrado um preço para ele ficar na política. É cobrado uma série de conhecimentos, uma série de regras de conduta que ele precisa atender, senão ele é expulso da atividade política. Disso decorre saber negociar, saber fazer barganha, saber intermediar conflito, que é o que a política precisa fazer, de forma pacífica, e tem que saber mobilizar os meios usuais da atividade política. O indivíduo que acata isso, que aprende isso rapidamente, ele deixa de ser necessariamente um comunicador e passa a ser um político, ou um comunicador em determinados momentos e político em outros momentos. Aquele indivíduo que não aprende isso, é provável que ele é caçado, alguma forma dele ser... As regras do jogo político impõem isso a ele, ou então ele próprio desiste, ele se sente excluído daquele espaço político. Então, há indivíduos que são parlamentares e depois acabam saindo desses espaços. E aqueles que, inclusive, não conseguem entrar. Como, por exemplo, o Oscar. O Oscar do basquete foi candidato a senador em São Paulo e não conseguiu se eleger. Então, essa entrada do indivíduo na atividade política, ela é franqueada em determinados níveis. É difícil a gente ver uma celebridade chegar ao Senado, porque é um cargo, é um espaço de competição muito mais difícil, muito mais fechado. O senhor citou o caso do Oscar, mas tem o Netinho, que é um compositor, cantor paulista, que também tentou o Senado e é vereador em São Paulo. É vereador, exatamente. Então, eu vejo o seguinte, quanto a gente tem uma hierarquia dos cargos. Começa com vereador, passa para deputado estadual, deputado federal, senador, presidente, e ainda tem os cargos de prefeitos e governadores. Na medida em que a gente está aqui embaixo, as fronteiras entre a política e a sociedade são menores, ou mais tênues. Quando a gente caminha nessa escada, as fronteiras tendem a se acentuar. Então, é muito difícil nós vermos uma celebridade no Senado. Uma celebridade do mundo social, da imprensa. Isso não é tão difícil de ver na Câmara dos deputados federais. Já é mais fácil de encontrar entre os deputados estaduais. Radialistas de cidades específicas, pastores, padres, etc. Atores, músicos. Né? Em São Paulo tem bastante, aqui no Paraná nós temos, no Rio de Janeiro.
aquele jogador da Copa de 94, o Bebeto, deputado estadual e assim por diante. Então, eu acho que o campo político tem essa dinâmica, ele cobra certas credenciais de entrada. E quando você está mais abaixo dessa hierarquia, essas credenciais são mais difusas, são mais borradas. E na medida em que a gente avança, essas credenciais são mais exigentes. É difícil a gente pensar que uma celebridade se transforme, se consiga se eleger presidente da República sem antes ter uma carreira política. Porque há espaços como os partidos, há espaços como as próprias negociações, que não são abertos a forasteiros, não são abertos a aventureiros. Eles têm que ser político profissional e tem que saber sentar naquele espaço, saber negociar, saber oferecer incentivos, restrições. E essas atividades só são conquistadas, só são aprendidas nos espaços de atuação política. Correto. E faltou, parece que, um aspecto ainda dos 4 que o senhor iria abordar. Um último seria a característica que um pouco ainda está em debate, que é uma possível popularização da classe política. Então, a gente sairia do topo da pirâmide social, no começo do século XX, empresários de grande porte, para uma classe média em situação confortável, mas também não da base da pirâmide social, não são trabalhadores manuais, lavradores. Tem uma quarta característica que ainda está em debate na própria literatura do assunto, que é a ideia da popularização da classe política. Então, a classe política brasileira está sendo composta paulatinamente de indivíduos advindos das camadas populares. Trabalhadores, por exemplo, funcionários de grandes multinacionais que têm atividades manuais, como, por exemplo, torneiro mecânico, como, por exemplo, funcionário da indústria automobilística, que tem conseguido, em determinadas circunstâncias, se tornar político profissional. Isso, como exemplo, seria o presidente Lula, o próprio presidente Lula, mas o Vicentinho, que foi do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, o Paulo Paim. O atual presidente da Câmara também? O atual presidente da Câmara, se bem que de um sindicato um pouco mais bem posicionado na hierarquia dos sindicatos, né? Enfim. Mas eu acho... O senhor acha que isso é uma tendência? Aí que está. Aí há o debate. Na literatura ainda não há consenso sobre isso aqui no Brasil, porque é muito relativo se afirmar, se falar em popularização, na medida em que esses indivíduos experimentam uma ascensão social. Então, se ele advém de uma família muito carente, ele vai tirar a própria família dessa condição e vai aumentar aquela relação que nós falamos anteriormente, que é a relação de, enfim, dependência do próprio cargo. Então, parece que o processo correto, o processo adequado é profissionalização, porque os indivíduos tendem a ter uma longevidade maior da carreira política. Ele fica por 20 anos na carreira política, 30 anos. Ao passo que grandes empresários não têm muitas vezes eles não têm essa preocupação, essa necessidade. Ele fica alguns anos na atividade política e depois sai. É claro que os empresários não vão desaparecer da política, os comunicadores não vão desaparecer da política, mas na medida em que ele compete com esses indivíduos, ele tende a ter que ter um perfil parecido com esse. Então, nós entrevistamos em Gestão Pública em Debate o professor Luiz Domingo Costa, ele que é mestre em Ciência Política, e debatemos o perfil da classe política brasileira. Professor Luiz Domingos Costa, nós queremos agradecer muito a sua presença neste programa e não temos dúvidas de que o senhor contribuiu na formação dos nossos alunos. Muito obrigado. Agradeço. Muito obrigado.